Olá a todos, muito obrigado por estes minutinhos de atenção que me vão dar. Vou ser rápido. Eh, eu às vezes dou comigo a pensar que as pessoas ficam muito preocupadas com a manipulação, com a inteligência artificial, com a manipulação dos mídias, não é? Com eh, a manipulação de que, por exemplo, se ouvirem muitas notícias, ou lerem, ouvirem na televisão, vão ficar muito nervosos e tudo mais. Bom, cada um é quem é, naturalmente que isso pode acontecer e o nosso respeito por toda a gente em relação a isso. Mas há uma coisa que queremos deixar aqui bem clara e que no fundo aqui neste canal, no Cidadãos Universais, nós trazemos sempre, é o nosso direito curiosidade, o nosso direito a querermos saber o que há à nossa volta, o nosso direito a construirmos uma opinião pessoal. Nós temos que querer ter uma opinião pessoal, mas que não seja propriamente o reproduzir das opiniões que nós ouvimos das outras pessoas, ou dos influencers aqui no YouTube, ou das pessoas lá enfim, nas televisões a falarem, ou naquilo que ouvimos dizer na rua, ou, enfim, ou que vemos nas redes sociais, Facebook, Instagram, outras, muito bem. Então, como é que nós vamos construir as nossas próprias opiniões para evitar o mais possível sermos manipulados? Não é fácil evitar completamente isso e temos que ser claros. Enfim, vivemos numa sociedade cheia de estímulos, cheia de propostas, por isso é natural que exista sempre um certo grau de manipulação. Mas esse grau de manipulação pode ser menor se nós formos curiosos e fizermos perguntas. Então, o meu desafio de hoje a todos nós e a mim é o de nos fazermos uma pergunta todos os dias. Sabe, a criança, ela aprende muito porque ela está sempre a fazer perguntas. É o célebre porquê. Porquê que isto é assim? Mas porquê? E o pai e a mãe explica, e ele, está bem, mas porquê é que é assim? Então, e a criança acaba por aprender aquilo. E nós temos que ser um bocado dessa maneira para evitar certas manipulações. E temos que exigir que nos expliquem as coisas, naturalmente temos que cumprir leis, naturalmente temos que fazer as coisas que é preciso saber, ou o que é preciso fazer, no caso, mas também temos que saber o que é preciso saber, e aí eu dizer, e bem, então para isso nós temos que perguntar, temos que ser curiosos, ok? E muitas vezes nós estamos muito dispostos a passar meia hora, uma hora, enfim, a absorver informação, mas nem sempre essa informação é a informação que nós fomos procurar. Não é resposta a uma pergunta que nós fizemos. E, na minha opinião, isso acontece muitas vezes porque nós nem sequer fizemos pergunta nenhuma. E isso é que é pena. Nós temos que fazer perguntas, ok? Porque é que isto é assim? Porque é que isto é daquela maneira? Expliquem bem até a gente perceber, porque às vezes as pessoas falam e nós não percebemos e depois quase que temos vergonha de perguntar, porque dizemos, vão achar que eu que sou burro, que eu que sou burra. Não interessa. Se acharem paciência, se você não perceber, pergunte. E pergunte até perceber. E use a internet, use a inteligência artificial. Não tenha medo da inteligência artificial. Tenha medo é de que não haja inteligência. Isso é que nos deve assustar, é não haver inteligência, ok? Portanto, por exemplo, uma pergunta importante, o que é que acontece quando a gente morrer, ok? Porque nós vamos todos morrer, e eu vejo muito pouca gente preocupada com isso, e eu acho que nós nos devíamos preocupar mais com isso. O que é que acontece quando a gente morrer, hein? A vida continua ou não continua? Vamos continuar a viver ou não? Vamos encontrar aqueles que já partiram ou não? O que é que vai acontecer? Nós devíamos querer saber disso, devíamos exigir que nos explicassem isto, alguém que saiba. Se não saibam, busquem, procurem, perguntem. Mas nós devemos exigir isso das nossas religiões, dos nossos filósofos, daqueles que é suposto nos ajudarem a perceber como é que a vida funciona. Então, não sabemos. Porquê? Temos que saber. Dia desses a gente vai falar sobre isso aqui no Cidadãos Universais, está bem? Porque ser cidadão universal também deve saber isso. Porque o universo não se resume àquilo que os nossos olhos veem. Há muita coisa invisível que está por aí, nós nem suspeitamos.
mas também às vezes não suspeitamos porque não o buscamos, não perguntamos, não quisemos saber. E isso é que é chato, é nós não querermos saber. Muito obrigado, até breve, e já agora, a vida continua, sim senhor, a morte não existe, por isso é que não vale a pena ninguém se matar, ninguém se suicidar a pensar que, sabe, não vai sofrer mais, não vai saber mais nada, vai ficar tudo, não, 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 a vida continua e fica prometido a gente falar sobre isso brevemente aqui no Cidadãos Universais. Um abraço, até breve, muito obrigado.